Fala pessoal, bem-vindo de volta ao Poker PHP, se torne um mestre PHP. E agora estamos no episódio 14 do PHPalette. No vídeo de hoje vamos falar sobre estrutura de dados, tabela verdade para a programação. O que tem para hoje, Pokémon? Hoje a gente vai entender o que é uma tabela verdade. Vamos também entender a tabela verdade para a programação e situações de exemplo. Então, primeiramente, o que é uma tabela verdade? Tabela verdade, ela vai comparar situações e dependendo se a situação é verdadeira ou falsa, ela vai te dar um resultado numa terceira situação, que é a combinação dessas duas situações anteriores. Ok? Vamos supor, eu tenho uma situação onde amanhã eu tenho certeza que faz chuva, então amanhã faz chuva. E amanhã é terça, vamos supor que amanhã realmente seja terça. Se essas duas situações forem verdadeiras, ou seja, se amanhã realmente chover e amanhã realmente for terça, então chover amanhã e amanhã ser terça, essa situação toda é uma situação verdadeira. Tá? A gente vai entender um pouco mais agora para frente. Então, tabela verdade se constitui disso. Eu tenho uma situação A e eu tenho uma situação B. Aí eu posso ter uma terceira situação que é a situação A e a situação B. Eu posso ter também uma terceira situação que é a situação A ou a situação B. Além de eu ter a negação dessas situações em ambos os casos. Tá? Então aqui está a tabela verdade. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Então eu tenho o seguinte. Sabendo que Ana é uma menina e Ana é botafoguense, né? E João é um menino e João é São Paulino, podemos afirmar. Então temos aqui, Ana é uma menina. Então, Ana é uma menina, né? Isso é uma situação que é verdadeira. Por quê? Porque a gente sabe que Ana é uma menina. Então, essa primeira situação aqui, essa situação A, ela é verdadeira. E eu tenho que Ana é São Paulina, a segunda situação. Só que a Ana é botafoguense. Então, essa situação B aqui, ela é falsa. Vamos ver na tabela. Então, eu tenho V na primeira situação, Ana é menina verdadeiro. E F na situação 2, porque a Ana não é São Paulina. Então eu tenho verdadeiro na situação A e falso na situação B. Então a tabela me dá essa segunda linha aqui. Então eu tenho que A e B, ou seja, A sendo verdadeiro e B sendo falso, ela me dá falso. Então essa primeira situação aqui é falsa. Ok? Situação 2. João é um menino. João é um menino verdadeiro? Verdadeiro, porque ele realmente é um menino. Ou é botafoguense. O que é falso. Por quê? Porque o João, ele é São Paulino. Então eu tenho uma situação que é verdadeiro, a situação A, ou falso, a situação B. Então eu tenho aqui o seguinte. Verdadeiro na situação A e falso na situação B. O que quer dizer A ou B? A ou B nessa situação aqui, verdadeiro e falso, ela é verdadeiro. Então nesse caso, a segunda situação aqui, ela é realmente verdadeira. Então vamos para a terceira situação. Ana não é menina, tá? Só que a gente sabe que Ana é uma menina. Então o não, ele sempre vai ser negação, né? Então eu tenho que Ana é uma menina, verdadeiro, né? Ana é uma menina, verdadeiro. Então eu tenho aqui, por exemplo, a situação A, onde Ana é uma menina, verdadeiro. Só que não há, ou seja, Ana não é uma menina, isso é falso. Porque eu tenho aqui a situação A, o não há para verdadeiro é falso. Então, nesse caso aqui, eu tenho que Ana não ser menina é uma situação falsa. Tá? Então, aqui é falso. E é botafoguense? Sim, a Ana é botafoguense. Então, aqui é verdadeiro. Vamos voltar aqui na tabela, né? Falso e verdadeiro. Né? Eu tenho A falso e B verdadeiro. A e B, ou seja, A ser falso e B ser verdadeiro, é falso. Então aqui, a terceira situação, ela é falsa, ok? Para a gente demonstrar melhor, o que eu tenho aqui? Ana é verdadeiro? Verdade. Ela é São Paulina? Falso. João é menino, verdadeiro. Ele é botafoguense? Falso. Então, verdadeiro e falso é falso. Verdadeiro ou falso é verdadeiro. Né? Ana não é uma menina, o que é falso, e ela é botafoguense, que é verdadeiro. Então, Ana não ser menina é falso.
ela ser botafoguense é verdadeiro. Então falso e verdadeiro é falso. Então pela tabela da verdade, falso e verdadeiro é igual a falso. Então Ana, a primeira situação é falsa. João, menino e botafoguense, V ou F é V. Então a segunda situação é verdadeiro. E a terceira situação F e V, ou seja, falso, Ana não é menina, é falso. E botafoguense V, que é igual a F. Então eu tenho isso aqui, né? Eu tenho essa situação aqui onde João é o menino e botafoguense, a situação é verdadeira. Tá? Beleza, então vamos para a segunda situação. Tenho 3 irmãos. A Ana, a Joana e o Fabrício. A Ana tem 12 anos, a Joana tem 22 anos e o Fabrício tem 15 anos. Então vamos lá. Joana é minha irmã mais velha? Verdadeiro. Né? Por quê? Porque a Joana tem 22 anos e 22 anos é maior do que 15 anos e é maior que 12 anos. Eu tenho a situação 2 que é: Ana não é minha irmã mais nova. Ana não é minha irmã mais nova? Né? A Ana tem 12 anos. Então ela é minha irmã mais nova. Então a negação da verdade é falsa. Então Ana não é minha irmã mais nova, é uma situação falsa. Aí eu tenho a segunda situação. A gente já viu pela anterior aqui. Verdadeiro e falso é falso, tá? Pela tabela verdade. Então a segunda situação. Fabrício é meu irmão do meio. Verdade. Por quê? Fabrício tem 15 anos, a Ana tem 12 e a Joana tem 22. E a segunda situação é: Joana não tem 15 anos. Verdade também, porque Joana tem 22. Então, não ter 15 anos, ou seja, a negação da falsidade é verdadeira. Porque a Joana tem 22 anos, ela realmente não tem 15. Terceira situação. Né? Então, a gente viu lá aqui, pela tabela da verdade, que V e V é verdadeiro. Então, a gente tem a terceira situação. Paulo não é meu irmão. É verdade. Né? Porque meus irmãos são Ana, Joana e Fabrício. Tá? Eu tenho que Fabrício é meu irmão mais novo. Falso, porque a gente já viu que Fabrício é meu irmão do meio. Tá? Então, verdadeiro e falso é falso. Ok? Então tem o seguinte: Júlia é minha irmã mais velha. Verdadeiro. Ana não é minha irmã mais nova. Falso. Né? E aqui, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro e falso. A gente traduzindo melhor, a gente fica assim. Por quê? Joana é minha irmã mais velha, isso é verdadeiro. E Joana não é minha irmã mais nova, isso é a negação da verdade. Porque a Ana, ela é minha irmã mais nova. Então, quando eu coloco um não numa verdade, isso torna-se falso. Então, eu tenho que Joana ser minha irmã mais velha é verdadeiro e Ana não ser minha irmã mais nova é falso. Fabrício é meu irmão do meio e Joana não tem 15 anos. Então, eu tenho que Fabrício é meu irmão do meio, que é uma verdade, e Joana não tem 15 anos, o que é uma negação do falso. Por quê? Se eu falar que Joana tem 15 anos, isso é uma falso. O não, ela é a negação do falso, então ela é verdadeira. Então, verdadeiro e verdadeiro é igual a verdadeiro. Paulo não é meu irmão. Né? Como se eu afirmasse que Paulo é meu irmão, isso é falso. Então, a negativa do falso é verdadeira. Então, não F é verdadeiro. E Fabrício é meu irmão mais novo, que é falso, porque Fabrício é meu irmão do meio. Beleza? Terceira situação. Patalca é brasileira e do PHPSP. Japonesa Federal é brasileiro e do PHP com rapadura. Futé é francês e da Dark Mira. Primeira situação. Patalca não é francesa. Verdadeiro. Por quê? Porque ela é brasileira. Se ela é brasileira, ela não tem como ser francesa. Então, Patalca ser francesa é falso. A negação do falso é verdadeiro. Japonesa Federal do PHPSP. Falso. Por quê? Porque ele é do PHP com rapadura. Verdadeiro e falso, pela verdade, ela é falso. Patalca é brasileira. Verdadeiro. E Futé não é da Dark Mira. Falso. Por quê? Se eu afirmar que Futé é da Dark Mira, isso é verdadeiro. A negação do verdadeiro é falso. Então tem aqui um verdadeiro e um falso. Terceira situação. Futé é alemão. Falso, porque ele é francês. Japonesa Federal não é do PHPSP. Verdadeiro, por quê? Japonesa Federal ser do PHPSP, isso é falso. A negativa disso é verdadeiro. Então, o não falso é verdadeiro. Só que a gente viu pela tabela da verdade que falso ou verdadeiro é verdadeiro. Ok?
Então eu tenho, Pataloca não é francesa, a negação do falso, por quê? Se eu afirmasse que Pataloca é francesa, isso seria falso. A negativa do falso é verdadeiro. E falso, então verdadeiro e falso é falso pela tabela verdade. Pataloca é brasileira e Futê não é da Dark Mira. Pataloca é brasileira? Verdadeiro. Futê não é da Dark Mira? Se eu afirmasse que Futê é da Dark Mira, isso seria verdade. O não tá ali, ele é negação. Então não V. A negação do verdadeiro é falso. Então tem aqui que é V e F. Futê é alemão. Falso, porque ele é francês. Ou japonesa federal não é do PHP-SP. Japonesa federal, se é do PHP-SP, é falso. A negativa do falso é verdadeiro. Então F ou V é V pela tabela verdade. Beleza, gente? Aí, qual a diferença entre o E e o OU? O E, ele obriga que as duas situações sejam verdadeiras para o resultado final ser verdadeiro. Ou seja, eu tenho que ter V e V para que isso seja verdade. Se eu tiver V e F, eu tenho falso. Se eu tiver F e V, eu tenho falso. Se eu tiver F e F, eu tenho falso. Né? Verdadeiro e falso é falso. Falso e verdadeiro é falso. Falso e falso também é falso. Eu só tenho verdade quando as duas são verdadeiras. Então, eu tenho a situação A verdadeira e a B verdadeira. O OU, ele já... Qualquer situação onde tenha um ou mais verdades, ela é uma situação verdadeira. Então, eu tenho a situação A sendo verdade e a B sendo verdade, essa situação é verdadeira. Se eu tenho a situação A sendo verdade ou B sendo falso, eu tenho a situação verdadeira, porque a A é verdadeira. Se eu tenho a situação A sendo falsa ou a situação B sendo verdadeira, isso é verdade, porque a situação B sozinha ela é verdadeira. E A sendo falsa ou B sendo falsa, isso é falso, porque ambas as situações são falsas. Beleza, galera? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida que você tenha, coloca aqui no comentário do canal, tá? Desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um gostei. Se você curtiu nossa ideia do canal, dá um inscreva-se e não perca os próximos vídeos do Poker PHP. Te espero no próximo vídeo, tá? No próximo vídeo a gente vai aplicar esse conceito, né, incondicionais no PHP. Te espero lá, um grande abraço, até a próxima.